Anteriormente em Caixa de Jogos. Conquista desbloqueada! Cara, eu não tô acreditando. Então é ele mesmo. Ainda não caiu a ficha pra mim. Você já parou pra pensar o que faz você acreditar que algo é bonito ou feio? Eu tava pensando aqui e é muito interessante a forma como o cérebro funciona do ponto de vista de você carregar experiências durante a vida toda e essas experiências determinarem a sua percepção do que é belo. Um exemplo, tem um certo refrigerante que eu gosto bastante e que pra mim de longe ele é o melhor de todos. Só que talvez pra uma outra pessoa não seja. Isso depende da forma como essa outra pessoa viveu, que praticamente não foi a mesma forma como eu vivi. E desde a sua formação como indivíduo, os gostos dela faz com que ela seja única, completamente diferente de mim. Pode parecer algo meio óbvio, mas na verdade tem uma certa profundidade, porque é isso que determina a singularidade do ser humano, a questão do gosto. Eu estava pensando em comprar um videogame e eu acabei pensando nesse fato também, porque são dois consoles bem diferentes e um de cara já chamou a minha atenção positivamente, enquanto que o outro chamou negativamente. Isso me fez pensar como as escolhas que eu tomei durante toda a minha vida impactam no meu gosto pessoal. De um lado nós temos um console extremamente minimalista e sóbrio, e de outro nós temos um console futurista. Inclusive, pausa esse vídeo aí e comenta qual que você acha mais bonito. Na minha opinião, o Xbox Series X está entre um dos consoles mais bonitos já lançados. Se eu não me engano, na minha lista ele é o quarto, enquanto que o PlayStation 5 está entre os consoles mais feios. Eu lembro quando eu vi o evento de lançamento da Sony e eu vi aquele design pela primeira vez. E a primeira frase que veio na minha cabeça foi: não é possível, cara. Isso é muito feio. E eu abro um parênteses aqui para ressaltar que esse é o meu gosto pessoal. É óbvio que vai ter gente que vai achar bonito, mas como eu prezo pela simetria e pela sobriedade, muito dificilmente eu escolheria um console como o PlayStation 5. Cara, como é que eu vou conseguir me concentrar no jogo se eu tenho que ficar prestando atenção naquele console extremamente chamativo? Eu teria que esconder ele no meu rack para ele não chamar minha atenção. Enfim, é muito interessante como o cérebro funciona, porque eu já vi muitas pessoas criticarem esse refrigerante, mas para mim ele será um dos refrigerantes mais perfeitos já criados. Enfim, é muito interessante como o cérebro trabalha a respeito do que é belo e do que é feio. É muito difícil você mudar de opinião depois que você já tem a visão formada sobre algum produto, e a gente pode expandir isso até para um aspecto mais geral da nossa vida. É preciso ser bastante resiliente para você conseguir mudar de opinião quando você vê fatos ou o outro lado da história. Por exemplo, mesmo após meses depois do lançamento do PlayStation 5, eu continuo sem achar ele bonito. E quando eu vi ele presencialmente, na verdade eu achei ele mais feio ainda. Dificilmente eu vou mudar a sua opinião a respeito do gosto que você já estabeleceu, seja para o console A ou B. Porque é assim que o cérebro funciona. Uma vez que ele gosta de algo,
ele segue naquele caminho enviesado e ele toma aquilo para si como se fosse a verdade suprema. E como eu disse, isso não acontece só para videogames. Tá, mas qual é o console mais bonito na sua opinião? Você não vai se apresentar para os seus amiguinhos? Ué, de certa forma eu sou você. Se nem você se apresentou, por que eu deveria? Mas de qualquer forma, eu sou a personificação caixista de uma das personalidades da sua mente. E você sabe muito bem disso. Sabe aquela voz que fica no seu interior falando: compre o Xbox, compre. Prazer, eu. Não suportava mais só ficar dentro da sua cabeça, então parti pra ação. Olha só que irônico. O console que eu acho mais bonito é o PlayStation 4 Fat. Pois é. E é muito estranho imaginar o rumo que a Sony tomou depois que ela saiu do PlayStation 4. Primeiro, houve aquele desastre que foi o design do PlayStation 3, mas aí parece que ela tinha entrado nos eixos quando ela lançou algo compacto, bonito, sóbrio, elegante, que era o PlayStation 4. O Fat, que é o console que eu acho mais bonito. Eu lembro que em 2013, em novembro, quando havia lançado o console, eu passei dias só pesquisando sobre, só olhando e vendo aquela maravilha da engenharia. Porque ao mesmo tempo que ele era compacto, bem encapsulado, ele era bonito. Mas aí veio o PlayStation 5. Ai, só de pensar naquilo me dá dor de cabeça. Que rumo a divisão PlayStation tomou para construir aquilo? Mais uma vez eu ressalto que é a minha opinião, mas o console é assimétrico, não tem um jogo de cores harmônico, é extremamente grande, é um trambolho praticamente e possui muito plástico mesmo. Como eu havia dito, eu vi ele pessoalmente e ele é do tamanho do meu tórax praticamente, então assim, é muito grande mesmo. Aí você olha o concorrente e enquanto que o concorrente seguia uma linha de tendência também de encapsulamento, você vê que ele consegue fazer o dever de casa muito bem. Nós temos o One Fat, era relativamente grande, era maior do que o PlayStation 4 Fat, mas a linha One S e One X acabaram deixando ele bem mais compacto. E por fim chegou a linha Series, onde a Microsoft atingiu o seu topo ali de encapsulamento de consoles, que são consoles bem sóbrios, simétricos e pequenos. E na minha opinião, essa geração não tem nem como comparar o que é bonito e o que é feio para mim. De cara eu já vejo isso e será muito difícil mudar a minha opinião. Mesmo depois quando você vê os dois pessoalmente lado a lado. Ah, mas o motivo de ser assim você não fala, né, seu comprado? Tá, e você, quem é? Não vai se apresentar também? Já não basta o outro me interrompendo? Ah, não é óbvio? Eu sou o sonista dentro de você. Bem, respondendo a sua pergunta, eu já adianto que não é algo tão simples de se falar. A questão do design, obviamente, é uma questão de refrigeração e uma questão de construção. Mas para isso, eu vou te convencer também que o sistema de resfriamento e a construção do PlayStation 5 não estão no mesmo nível do Xbox Series X. Paciência! Para isso, vamos lá para o computador para eu mostrar alguns esquemas para vocês. Ok, eu deixei algumas imagens aqui para a gente conversar a respeito da construção, para ver se vocês entendem uma coisa. Bem, olha o tamanho desse console. É praticamente o tórax do cara, mano. E aqui tá algumas imagens do teardown, do que mais me incomodou mesmo, que foi a quantidade de material para construir esse console. Além dele ser um console robusto, ser grande, ele possui uma quantidade muito alta de plástico. Não é? Tá, é claro que tem a questão da sustentabilidade e tal, mas
Eu não sei porquê, mas me incomoda ver um projeto com tanto plástico assim. Vai algo que além simplesmente do uso excessivo de plástico, sabe? Do uso excessivo do material. E aqui tá o PlayStation completamente desmontado. Aqui embaixo nós temos as aletas, os canais para sucção de ar, a ventoinha, a placa principal, uma placa enorme, diga-se de passagem, o sistema de resfriamento. Tudo nesse console aqui é macro, é gigantesco. E o resultado final que você tem é uma obra também grande. O dissipador, pode ficar tranquilo que eu vou fazer um vídeo específico para ele. Porque apesar dele ter o ponto positivo de ser extremamente robusto, esse conjunto de heatsink e heat pipes tem um problema que é justamente a questão do espaço. E ele foi o motivo principal do console ter esse tamanho. Porque o console só tem esse tamanho graças ao tratamento de calor. E o que trata o calor é justamente o sistema de resfriamento. Para um heatsink desse tamanho, era impossível ter um projeto compacto. Não é que ele seja um problema, foi a solução que a PlayStation adotou, porém eu creio que não foi uma solução muito inteligente, porque tornou o console extremamente grande. E aqui está a comparação entre a tampa que dá acesso ao hardware dos consoles, né? PlayStation é um projeto que você abre as aletas, enquanto que no Xbox Series X é meio que uma gavetinha que você puxa, você desparafusa e tem acesso aos hardwares internos. Aqui está o PCB da placa-mãe, bem grande, bem robusto mesmo. E é interessante, enquanto que a Sony adotou por ter uma solução do tipo de PCB único, tudo em uma placa, a Microsoft ela dividiu a sua placa-mãe em duas e ligou ela por uma ponte. Aqui está o projeto do Xbox Series X. Olha como aparenta ser bem mais clean. E cara, por favor, não me ataquem. O que eu estou falando aqui é fatos, independente de você gostar ou não, conte o número de peças e faça a medição do tamanho das peças. Isso é fato, é menor tanto em quantidade como em tamanho. Vou comparar de novo. O do PlayStation 5 e o do Xbox Series X. Eu tenho as duas placas. Numa placa eu tenho o módulo de memória e o processador, e na outra placa eu tenho a saída para as conexões. Tá, aqui tá um esqueminha bem bonitinho do Xbox Series X aberto, como se fosse um teardown também. E aqui tá um esquema bem bonitinho de desmontagem também do Xbox Series X, parece mais um sanduíche. A primeira camada nós temos a Vapor Chamber. Não se preocupem, vocês saberão o que é isso futuramente. E aí vem o primeiro encaixe para a placa-mãe, vem a primeira parte da placa-mãe, onde nós temos os módulos de memória e o chip. Depois vem um outro heatsink, que é justamente uma calota de alumínio para fazer a troca de calor. Por último vem a fonte e depois vem o encaixe traseiro do console. Aí faltou só, nesse esqueminha, só a carcaça mesmo. E em cima nós temos um cooler, ou seja, a gente tem um sistema que vai se aquecer o seu meio, mas só que o calor vai ser expulso por ação dessa ventoinha. E outro detalhe a respeito da construção, como a solução da Microsoft foi muito mais inteligente. Quem é técnico e entende de desmontagem de equipamentos, ao olhar isso bem daqui, vai perceber um detalhe. Para você ter acesso ao heatsink do PlayStation, você tem que tirar a aba, depois você tem que tirar a outra aba, e aí você vai ter que tirar a carcaça, o chassi de alumínio, e aí você vai ter acesso à placa-mãe, e aí você vai ter que tirar a placa-mãe, depois você vai ter que tirar outra carcaça de alumínio, e só assim você terá acesso ao dissipador de calor. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você for realizar uma limpeza no seu console, olha o trabalho que você vai ter para, por exemplo, passar o pincel lá nas aletas para tirar o pó, ok? Agora, olha a solução da Microsoft. É como se fosse uma gaveta, você tira a tampa de trás, você puxa e do lado já tem a Vapor Chamber. Então, se você quiser, você nem precisa desmontar o sanduíche. Você não precisa trocar a pasta térmica para você apenas tirar a poeira, apenas para desobstruir os dissipadores. Isso é uma solução muito mais fácil, muito mais friendly para quem não tem entendimento profundo em hardware. Mano, isso daqui vai dar muito trabalho, vai dar muita dor de cabeça. Ainda mais porque um dos componentes do sistema de resfriamento do PlayStation
é a base de metal líquido. Trocar isso vai ser um trampo quando você abrir, tirar a placa-mãe. Há algumas pessoas que defendem que não há necessidade de trocar a pasta térmica feita de metal líquido. Ok, isso é um ponto positivo, porque você não vai precisar ficar abrindo o console. Mas você perde essa vantagem no momento que obrigatoriamente você tem que tirar a placa-mãe dali para você limpar o dissipador. Então, de que adianta? De qualquer forma, na hora que eu abrir isso aqui, eu vou ter que trocar o metal líquido, porque ele vai perder o contato, vai perder as propriedades, provavelmente vai oxidar, porque vai entrar em contato com o oxigênio, enquanto que a solução da Microsoft não. Você sequer vai passar perto do invólucro que tem as duas placas-mães. Você só vai abrir, tirar e aí passar um pincelzinho para desobstruir. Somente isso. Por hoje é só, a gente falou um pouco a respeito da construção dos dois consoles. Eu pretendo fazer uma análise bem mais profunda e trabalhada nisso, não se preocupe. Esse foi só um vídeo mesmo bem introdutório e eu espero que vocês entrem em consenso. Eu não sou sonista, não sou caixista, eu apenas estou mostrando fatos aqui. E fatos não dependem da sua opinião pessoal.